ouvir a irmã Maria Pacheco, porque nós estamos, né, vamos dar a última participação para a irmã Maria Pacheco, falar um pouco também dessas consequências, minha irmã. Fica à vontade aí, já também a mesma situação já te despede do povo, para a gente ir encerrando. Fica à vontade. Tá fechado o áudio. Louvado seja Yahweh, né? Agradeço também mais uma vez, né, a oportunidade aqui a todos. E a presença de todos, foi um prazer nesse podcast, foi muito bom, foi como um bate-papo, louvado seja Yahweh, deixou a gente bem à vontade, né? E eu quero deixar aqui uma coisa tremenda para aqueles que estão na doutrina de Jezabel, uma consequência muito séria que vai acontecer com aqueles que insistem em ficar, né? Eu vou ler aqui na Peshita 2:20. Deixa eu chamar uma atenção, então, para o povo que está ouvindo. Vocês aí que estão ouvindo, para tudo agora, 5 minutinhos, para ouvir a irmã Maria Pacheco, porque é importantíssimo. Fica à vontade, irmã. Aqui diz assim, ó, a Peshita 2, 20, 21, 22, 23, diz assim, e eu dei, isso está falando para a igreja de Tiatira. Por que a igreja de Tiatira? Porque ela ensinava a comer coisas sacrificadas a ídolos, que era Jezabel. E uma das coisas que afasta o homem de Yahweh, né, é a idolatria, né? E ele falou assim, e eu dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. Aí ele diz aqui no versículo 22, eis que eu o colocarei no leito, e os que cometem adultério com ela em grande aflição. Na outra a versão aqui diz, os que cometem adultério com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, uma consequência muito séria, né? Aqui, né? E os seus filhos matarei com praga. 22. Aqui diz, e eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, e destruirei seu filho de morte. Aqui matarei com praga, destruirei seus filhos com morte. E a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas, os corações, e darei cada um segundo as suas obras. Então, essa consequência aqui é muito séria, né? Ele deu tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. E então, assim, é a palavra que está escrito aqui, né? Apocalipse 20, 21, 22, 23. O que viria a acontecer. Que às vezes a pessoa não entende, mas fulana é tão religiosa, porque está assim. Mas fulano tão assim, tão não sei o quê. Tá assim, por quê? Uma amiga minha já falou uma vez isso, né? Com uma pessoa assim. Então, assim, por que acontece tanta coisa, às vezes, assim, ó, aquela seca, falta água, falta o pão, falta coisa. Por quê? Porque está andando errado, amado. E muitas vezes a pessoa não consegue ver isso. Porque se você for para Amós 4, você vai ver lá, ó, que o pai disse, eu dei limpeza de dentes, faltou a comida, contudo tu não converteste a mim, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Porque quando o pai fala aqui, ó, deixa eu ver aqui, Amós 4, Amós capítulo 4, e ele diz aqui, ó, oferecer sacrifício de louvores do que ela é verdade e apregoai a oferta voluntária, publicai, porque disso tu gostai. Olha, oferecer o que era levedado. O que é levedado? Né? A gente já sabe aquilo que não agrada, porque não é puro, amado, porque não é puro. É levedado, tem fermento, tem coisas que não agradam a Yahweh. Então, oferecia do que era levedado, aqui, no versículo 4, 5, Amós 5. Por isso eu também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos converteste a mim, diz Yahweh. Além disso, retive a chuva quando faltava 3 meses para a ceifa, fiz que chovesse numa cidade e outra não, num campo e outro não, enquanto o campo não choveu, e andaram errante 2 ou 3 cidades, indo de uma cidade para beber água, e não se saciaram, contudo não vos converteste a mim. Feri com queimadura, com ferrugem, com a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, as vossas oliveiras, comeu a lacusta, contudo não converteste a mim.
Então, amado, enviei peste contra vós, a maneira do Egito. Tudo isso ele diz, matei jovens, mas contudo não converteste a mim. E às vezes a pessoa está passando por uma situação e a pessoa, não, no mundo tem aflição, é assim mesmo, isso é o inimigo que está fazendo isso, é o inimigo que está não sei o quê. Gente, examine, cada um tem que examinar a si mesmo. Porque é como aquele caso que eu falei contigo, Gilson Mano, telefone. Aquele que não milita legitimamente não será coroado. Segundo Timóteo 2, o lavrador deve ser o primeiro a gozar do seu fruto. Se não estiver militando legitimamente, o que é legitimamente? De acordo com a regra. A gente vê a regra, como é que a regra, como é que o pai quer que eu milite como? Como é militar? Andar com IAL. Como é que eu faço? Está ali e tem que ir fazendo essas coisas legitimamente. Para que venha ali reinar, para que venha entrar no gozo, né? E venha possuir esta herança. Louvado seja Iau dos exércitos. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa examina, a gente tem que examinar a nós mesmos e ver como é que está a minha vida, como é que está. E a gente também sabe, tem outra coisa, né? Além disso, mas vi uma coisa atrás da outra, como vem naquele povo que estava errado em Amós ali era demais, porque há provas que vêm na gente para ver a fé da gente, mas a gente logo sai daquilo ali, vem. Mas tem gente que é uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E nunca para, né? Então, também há provas como vem em Jó, também, que Jó ali foi provado, mas houve um probleminha em Jó. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Jó ali 3:25. Ali Jó nunca estive sossegado. Tá aí vem a prova. Né? Aí quando a gente diz que fé é a certeza das coisas que se espera, que a gente temos que ter toda aquela convicção e ter... Ah, não, isso é uma soberba. Se for assim, tá soberbo. Não é. É a certeza. Sem essa imuná, que chama fé, é impossível agradar a Iau. Né? Então, vamos estar ali esperando em Iau e estar ali nos seus caminhos, né? Agradando a Iau, como devemos andar para agradar ele. Que essa igreja é o quê? Coluna e firmeza da verdade, né? Então, ela tem que estar nesta verdade. Ela tem que estar, né, nos ensinamentos do Pai, ligada ao Pai, né? E não ligada ao homem, que é um dos perigos, que é a idolatria a homem. Amado, isso é um dos perigos pior que tem. Se é a imagem não faz nada lá, está parada, está muda, não fala, não ouve, não vê. E o homem? E o homem fala. E o que é que você tem que fazer? Conferir, examinar, ver se é dessa maneira. Aí tem que ter muito cuidado, porque quando a pessoa chega, tem gente que diz assim no sistema, depois que eu entrei aqui, D abençoou, D me deu uma casa, D me deu isso, arrumei um marido, um casamento, o trabalho melhorou, foi promovido. E nos outros caminhos, como é que diz? Se não fosse meu pastor que tivesse falado isso, se ele não tivesse me revelado, se ele não tivesse me dito, se não fosse fulano, se não fosse ciclano, aí tá. Perigo. Porque quem revela é o Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh está ali escrito. Então, o perigo do ser humano é um perigo muito grande. Da idolatria ao ser humano. Então, amado, fica essa minha palavra aqui. Agradeço pela participação e agradeço, né, a todos que nos acompanharam nesta noite, a todos os irmãos da bancada e do chat. Né? Fique na Shalaim de Al Shamash.